Olá, povo da Terra! Como sempre, vazou tudo o que era possível sobre o capítulo 68 de Dragon Ball Super. Novas imagens foram reveladas e já dá para trazer um resumo super completo de tudo que rolou nesse capítulo. Só para adiantar, esse capítulo é basicamente introdutório. É bem morno e não temos conflitos diretos envolvendo Goku e Vegeta, tal como foi no início da saga Moro. Mas com certeza é um capítulo que traz muitas informações e mistérios que vão dar pano para muitas discussões. Então vamos lá. Como eu já fiz um vídeo com o resumo das primeiras páginas do rascunho divulgadas oficialmente pela Shueisha, eu não vou dar muitos detalhes nesse começo. Então, pra gente ser bem breve, o capítulo se chama O Sobrevivente Granorá. Começa com o Granorá acordando de um pesadelo, logo depois de ter capturado 7-3. Nesse pesadelo, vimos o planeta de origem do Granorá, que foi dizimado pelos Ozarus Saiyajins, obviamente a mando de Frieza. Descobrimos que Granorá é um sobrevivente Shirayarujin e que ele tem frequentemente esses pesadelos. Ele nutre um ódio por Frieza e seu exército, em particular os Saiyajins. Mas para Granorá e para o seu companheiro Otomiru, Frieza e os Saiyajins estão mortos, e tudo o que restou foi um exército insignificante. E nesse ponto dos rascunhos, o destino de Granorá e Otomiru era de se encontrar com Rita, sendo que no vídeo anterior eu pensei que se tratava de um dos novos personagens revelados no teaser. Mas na verdade trata-se de uma força, uma nova organização. Também vimos a cena do Goku e o Whis tentando fazer o peixe-oráculo dormir, com uma injeção. O Whis dizendo que quando um peixe-oráculo tem dificuldades para dormir, algo ruim está para acontecer. E vimos também o Goku ainda na sua obsessão em lutar com os caras fortes. E o Beerus puto com o Goku por sempre agir da mesma forma. E por fim, também vimos o início de uma luta-treino entre Goku usando o instinto superior e o Whis. A partir daqui, quase tudo é informação inédita, exceto aquelas também reveladas no teaser. No começo da luta entre o Goku e o Whis, o Goku usa um tipo de técnica parecida com o Zanzoken, ou seja, ele cria cópias de si mesmo, e o Whis vai golpeando cada ilusão criada por Goku, uma a uma, até acertar o próprio, com muita facilidade. O Whis avisa ao Goku para não tentar imitá-lo, mas sim usar o seu próprio estilo de luta, e o Goku achava que isso pudesse dar certo contra o Whis, ou seja, talvez as cópias criadas por Goku não sejam Zanzoken, mas algo particular que o Whis já fez em algum momento. Enquanto a luta rola, Vegeta pergunta ao Beerus se o Whis está usando o instinto superior contra Goku. Beerus então esclarece que os anjos sempre estão nesse estado. Essa é, sem dúvidas, uma informação nova na série. Muita gente achava que os anjos sempre usavam o instinto superior, em qualquer circunstância. Mas o que o Beerus revelou aqui é que os anjos estão naturalmente nesse estado. É algo dos anjos, natural. É meio que pensar que não importa o que o Whis esteja fazendo, se ele está comendo, jogando videogame ou fazendo compras, assistindo anime, o instinto superior estará lá, de forma natural. Ele não precisa ativar para entrar num combate. Não dá para ativar ou desativar. O troço faz parte dele, como respirar. Eu achei muito legal essa nova informação. O Whis começa a bloquear alguns golpes do Goku. Então, o Whis basicamente revela que existem níveis do instinto superior. Não é bem uma ideia de que exista um instinto superior nível 1, um instinto superior nível 2 e etc. Mas sim que até mesmo o grau de manifestação do instinto superior entre os anjos é mais ou menos poderoso. E isso explica o porquê de Meruos, ainda como um anjo, ter uma precisão do instinto superior inferior à do Whis. E o Daishinkan ter essa precisão muito maior que a do Whis. O que faz o Goku concluir que ele é um usuário mais fraco entre os que dominam o instinto superior. E claro, isso anima o Goku, já que o próprio Whis sugere que ele ainda tem como melhorar. E isso obviamente significa que os resquícios de instinto superior, como o presságio ou aquela pouca vergonha que o Beerus fez no torneio contra os outros Hakaishins, não contam. Beerus então pergunta pro Vegeta se ele não está interessado em dominar um instinto superior. E o Vegeta diz que isso é algo que não combina com ele e que ele quer superar o Goku usando um outro método. Beerus concorda que pode haver uma possibilidade para Vegeta e explica que o instinto superior não é a única técnica dos deuses. Beerus também explica que os anjos são especialistas no instinto superior. Só que uma técnica que o usuário precisa estar com o coração em paz, ou seja, meio que gentil, não é algo que combine com os Hakaishins. Vegeta quer saber
qual técnica os deuses da destruição são especialistas, mas Beerus logo avisa que não está treinando ninguém e sai andando. Ele vira para Vegeta e diz para ele apenas roubar egoisticamente. Então, o Vegeta segue Beerus. Ou seja, tudo indica que Beerus agora treinará o Vegeta, ao ensinar um novo conceito ainda não muito claro, de algum tipo de habilidade onde os deuses da destruição são especialistas. Será que tem a ver com técnicas como o Hakai ou algo mais poderoso que isso? Algum tipo de fonte de energia diferenciada? Bem, não sabemos. E também não sabemos direito qual será a tradução usada para a frase roubar egoisticamente. Mas como o instinto superior tem a ver com o sentido literal da palavra Migate no Gokui, que seria segredo egoísta ou doutrina egoísta, talvez tenha relação com o nome original dessa técnica. Pensando assim, será que a técnica em que os deuses da destruição são especialistas é um oposto conceitual do instinto superior? Algo como um instinto furtivo? O mangá foca no espaço, onde Granorá segue em direção a um asteroide com alguns prédios. É lá onde o Granorá desembarca, carregando o 7-3 numa cápsula. Um cara chamado Soshiru aparece e pergunta se o 7-3 era o tal androide que o Ereku ou Eric está procurando, mas Granorá o ignora. Nisso, Soshiru fala para que eles finjam para o Eric que encontraram o 7-3 juntos, o que renderia uma grana boa para os dois. Mas quando Soshiru se aproxima, que Granorá o ameaça, dizendo para não tocar no 7-3, senão levará a cabeça dele até o Eric. Apesar de assustado, Soshiru ainda quer parte da recompensa e ameaça Granorá assim que ele entra num dos prédios. Dentro do prédio, Granorá se depara com 4 novos personagens, sendo o líder deles o Eric, que antes achávamos que se chamava Rita. Foi Eric que contratou o Granorá para trazer o 7-3 até ele. Eric pede para um dos seus subordinados confirmar se de fato a carga que Granorá trouxe era o 7-3, que confirma. Granorá quer sua recompensa e Eric ordena a Maki, a única mulher entre os 4 novos personagens, a entregar a grana para ele. A curiosidade aqui é que o dinheiro entregue é idêntico ao que Tirai e Remo receberam quando encontraram Broly e Paragus no último filme. Antes de ir, Granorá pergunta o que farão com 7-3, se eles pretendem criar um exército de androides igual ao do Goichi, criador dos androides OG. Eric ri e explica que eles, os Rita, não são um exército e que não precisam disso, mas sim que ter poder hoje em dia é ter dinheiro e informação, conhecimento. Aqui descobrimos que Rita é um tipo de organização. E Eric continua dizendo que quem tem isso é que controlará todo o universo. E para Eric, isso deve estar dentro do 7-3. Mesmo sem entender, Granorá pede a Eric um novo trabalho. E ele explica que agora que Frieza voltou, a situação do universo mudou e que não tem mais nenhum trabalho para ele. Isso deixa Granorá transtornado, afinal, para ele, o Frieza estava morto. E em seu desespero, Granorá pergunta onde o Frieza está, mas Eric apenas manda ele embora. Como Granorá insiste, um dos subordinados ataca Granorá, o imobilizando. Eric manda Granorá se acalmar. Afinal, mesmo sabendo que ele guarda rancor de Frieza e de seu exército, ele não pode ser impaciente, pois precisa estar preparado para uma vingança bem-sucedida. Ainda mais que Frieza é um obstáculo para os Rita. Então Granorá deve aguardar o momento certo para que eles, da organização, possam ajudar também. Granorá ouve o conselho de Eric para esfriar a cabeça, se acalma e sai do local, dizendo outra vez para que entre em contato se aparecer algum trabalho para ele. Granorá, já fora do local, diz que odeia Frieza e jura vingança com as próprias mãos. Mas o Otomiru pede para ele se acalmar e comprarem alguma coisa gostosa para comer, para então irem embora. Dentro do prédio, Maki comenta que foi só Granorá ouvir o nome de Frieza que a cor de seus olhos mudou, mostrando que ele realmente o odeia. Um dos subordinados do Eric pergunta por que mencionou Frieza ao Granorá, e Eric explica que sabe que Granorá irá buscar vingança e que ele deve ser morto antes que fique mais forte que o Gas, seu subordinado. Eric então diz que o foco agora é reunir mais informações do 7-3 e que para isso irão até onde está Zuno. Lembram dele? Daquele que sabe tudo e que revelou para os Zamasu a localização das super esferas do dragão?
o mangá volta a focar em Granorá. E Otomiru sugere que seu amigo descanse, já que levarão 2 meses para chegarem até o planeta Shiryaru, ou seja, o planeta ainda existe. Isso era até meio óbvio, já que Frieza é um mercador de planetas, e parece que Granorá ainda vive lá, mesmo sendo o único da sua raça. Nesse momento, a nave de Granorá é atacada por Soshiru, que está junto com vários outros capangas, e estão atrás da recompensa do Granorá, que acaba pousando em um asteroide próximo. Granorá finge aceitar dividir a recompensa com Soshiru, dizendo para pegar a grana dentro da nave com ele. Mas Granorá não estava mais na nave, apenas o seu monóculo, onde a sua voz era transmitida de longe, o que reforça ainda mais que Otomiru não é uma pessoa, mas sim o próprio monóculo que Granorá carrega. De longe, o Granorá derrota os capangas de Soshiru, com seus tiros saídos de seus dedos. Soshiru acaba escapando, sem levar a grana. Após colocar o monóculo de volta, Otomiru elogia as habilidades de Granorá, mas ele diz que chegou a errar um dos tiros. Granorá conclui que ainda não é capaz de derrotar Frieza e que ele precisa se tornar mais forte do que qualquer um. Mas talvez, ainda mais interessante que esse desejo de Granorá de se tornar mais forte que qualquer um, é que como o Granorá tirou o seu monóculo transmissor para enganar o Soshiru, vimos que o personagem tem, nesse olho escondido pelo monóculo, uma outra coloração. Seria Granorá cego de um dos olhos? Ou será que isso tem a ver com a fala da tal nova personagem Maki, quando ela diz que os olhos de Granorá mudaram de cor ao ouvir o nome de Frieza? Será que isso é algum tipo de poder que o personagem possui? Algum tipo de habilidade visual? Enfim, o capítulo se encerra com o peixe oráculo ainda dormindo, dizendo: o balanço do universo 7 está mudando. Em breve, nascerá o mais poderoso guerreiro do universo. Uma frase que a gente já sabia, mas que não passa batida. Ainda mais quando Granorá diz que precisa ficar mais forte do que qualquer um. Será que ele é quem se tornará o guerreiro mais poderoso do universo? Será que isso tem a ver com o seu olho? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aí nos comentários o que você tá achando. E não esquece o seu like no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.